Boa tarde a todos. Cumprimentando o nosso nobre presidente, estendo essa saudação a todos. Bauru continua num momento de transição. Há até uma comissão de transição do ponto de vista de passagem do governo. O que sai, o que entra. E essa comissão tem se desdobrado em entender o atual diagnóstico do ponto de vista orçamentário, financeiro, contábil, operacional da atual gestão. Muitas coisas têm sido encontradas, coisas positivas, onde houve um grande incremento em qualidade em alguns setores, e algumas situações que, obviamente, terão que ser revistas e modificadas rapidamente. Então, faço parte dessa comissão. A comissão tem sido presidida pelo coronel Ecler e tem cumprido os seus designativos, a sua finalidade. Você que me ouve, o que você espera do político? O que você espera da classe política? Que a sua vida melhore, do ponto de vista daquilo que é essencial. É o que se espera. E muita coisa no Brasil melhorou. E depois de ter melhorado, piorou. E muito. E um dos principais problemas do Brasil e do mundo, mas principalmente do Brasil, no momento da sua história, é a educação. A falta de educação. A educação, o conhecimento, é o que promove a emancipação individual e coletiva. Quanto mais você sabe, menos você erra. Quanto mais você sabe acerca de si próprio e do outro, melhor é o seu relacionamento. Melhor é a capacidade de entender o mundo em que você vive e transformá-lo. E é a educação que promove essa mudança. E a nossa educação deve muito. Os políticos que temos são um reflexo da educação que recebemos. Essa é a grande síntese. E mais de 300 congressistas têm problemas na justiça. Essa é a representação da sociedade brasileira, onde a lei que existe para que o ordenamento social, para que as relações sociais sejam levadas a contento, não é observado, porque a lei não é observada. E, ironicamente, paradoxalmente, por aqueles que promovem e fazem as leis. Isso mostra o grau de maturidade desse país, do ponto de vista institucional. E costumo dizer nessa tribuna, o que faz a diferença é você, é o indivíduo, é a pessoa. Do ponto de vista de gestão, é o recurso humano. Do ponto de vista de um país, o que constitui uma nação é os fundamentos éticos serem exercidos na sua plenitude. Mas se eu falo em ética no Brasil, de 10 brasileiros, 8 têm dificuldades em entender o que seja o conceito de ética. Então, mais do que nunca, há de se descobrir, há de se iluminar esse túnel que não nos mostra a luz no fim do túnel. A religião tem tentado resgatar, a partir da ética cristã, conteúdos que o Estado teria a obrigação de fazer e não o faz. Reputo, sim, a educação como a saída para todas as nossas mazelas. Estados Unidos da América tem a mesma idade nossa. Olha só a diferença. Terá sido a ética protestante que forjou, fundamentou aquele país, desde o ponto de vista constitucional até as relações de trabalho e outras. E, no nosso caso, a tradição luso-católica, essa é a diferença que nos explica. De qualquer forma, é a educação que é o diferencial. Somos um povo miscigenado, que poderia ser o exemplo para a humanidade, do ponto de vista de convivência, do ponto de vista de respostas e criatividade para todos os problemas da humanidade. Mas veja como é a nossa produção em termos de conhecimento, inovação e criatividade. Não é o melhor parâmetro, mas quantos prêmios Nobel nós temos? De qualquer forma, quero aqui enaltecer uma experiência exitosa, uma experiência que fez com que
a educação fizesse a diferença. Trata-se de uma palestra que aconteceu no sábado, na Faculdade de Odontologia de Bauru, ministrada pelo professor Antônio Cardoso. Especificamente, ele trabalha em Cocal dos Alves, no Piauí. Piauí tem um dos piores IDH do Brasil, o Índice de Desenvolvimento Humano. E no interior, não na capital Teresina, existe uma escola que é campeoníssima em matemática. Quesito onde o brasileiro padece de um conhecimento estrondoso. Nos equiparamos aos mais atrasados da África. Esse é o Brasil que não aparece na televisão. Por favor, vamos ver a experiência do nobre professor Antônio Cardoso. Por favor, TV Câmara. A palestra que ele ministrou. Principal medalhista da Olimpíada de Matemática das Escolas Públicas, o professor Antônio Cardoso do Amaral proferiu uma palestra sobre a experiência de sucesso da Escola Augustinho Brandão em Cocal dos Alves, no Piauí. A escola teve aprovação de 70% dos seus alunos no SISU e já conquistou mais de 150 medalhas em competições de matemática, além de inúmeras menções honrosas. Em 2014, recebeu o Prêmio Ibero-Americano de Valores Humanos, que premia ações concretas realizadas por instituições em favor dos valores humanos no continente americano, Espanha e Portugal. O professor ressaltou a importância da educação na mudança da vida dos alunos. Cocal dos Alves é uma cidade em que o padrão era você completar seus 18, tirar seus documentos e viajar para o Rio, para São Paulo, principalmente para o Rio de Janeiro. Trabalhar em obra, conseguir um dinheiro que desse para voltar, às vezes um pequeno negócio, ou então ficar voltando. Demorava um tempo, se casava e voltava. Meu pai fez isso, por exemplo, os pais dos outros professores. E hoje a gente está conseguindo dividir esse espaço, assim. Hoje os meninos estão também acreditando na escola e já consegue ser maior parte. E por quê? Porque estes que estão conseguindo ficar na escola e terminar o ensino médio, eles estão entrando em uma universidade e estão se formando. Qual o segredo de Cocal dos Alves? Acreditar que a escola é a mola propulsora da emancipação individual e social. Num país onde temos um Estado onde a pobreza é a sua principal referência, temos lá a matemática, a mãe de todas as ciências, aquela que ordena o pensamento científico em qualquer área, temos expoentes significativos. Diz o professor, quando há um bom compartilhamento de propostas entre professores e comunidade, incluindo os alunos, tem-se que defender sempre a boa educação e se consegue fazer isso. O exemplo de Cocal dos Alves é uma referência para a cidade de Bauru, cidade média do estado mais desenvolvido desse país. Temos, sim, que investir na educação. E temos que investir no seu currículo. Não basta ter escola, não basta ter professor, mas tem que ter conteúdo. Temos que trabalhar a questão corporativa dos professores, que clamam por melhor salário e são corretos nessa reivindicação, mas há necessidade de investir em qualidade pedagógica, em qualidade no seu conteúdo, em qualidade da questão metodológica, em reavaliação e ajustes segundo os resultados obtidos. Há de se ter uma nova educação para que tenhamos um verdadeiro Brasil que sonhamos. Um Brasil que possa acreditar em valores éticos de relacionamento, onde o respeito ao próximo esteja presente, onde você se orgulhe de ver no seu próximo a brasilidade, a civilidade, o ser brasileiro. Isso faz uma nação. Isso nos falta. E falta muito, porque nos falta educação. Então, mais do que nunca, o momento é de resgate, é de construção. E a classe política é o problema causal. Ele causou esse problema, mas ele também, a classe política também tem a solução.
Acreditemos, cobramos, vamos cobrar os políticos. E aqueles que continuam nessa casa serão cobrados como nunca antes houve cobrança na história do Brasil. Por quê? Porque é urgente a mudança. Obrigado, senhor presidente.